Aí a gente tem as imagens, então, do treino ao vivo. Já já o Pedro conversa com a gente também, mas ó, já dá para ver ali o Davi Luiz, o Felipe Luiz está por ali também, o Everton Ribeiro aqui de costas, o Rodrigo Caio. Então a gente já tem as primeiras imagens. Lucas ali, o Arrascaeta ali, não é? Esse com a bola... Não, acho que é o Varela que legal. É o Varela. Então a gente já tem aí o início do treino, acho que é provavelmente o que a gente vai ver, né? Esse aquecimento, o bobinho, né, Mário? Quem que é esse aqui? Tem o Cebolinha, tem o Fabrício Bruno. Mas o Arrascaeta a gente não viu ainda. O Pedro ali, né? De é o frente, Pedro. Os dois loirinhos, é o Pedro. O Ayrton Lucas ali, a bola pegou no Ayrton agora. E o Arrascaeta deve realmente, claro, o Pedro já vai conversar com a gente, mas o Arrascaeta, aparentemente, né, Pedro? Pelo que a gente está vendo aqui, em campo, neste momento, o Arrascaeta não está. Como você falava, ainda é aquele trabalho bem específico com o meia. Tudo bem, Bruno? A gente agora entrou aqui no Ninho do Urubu para esses minutinhos para acompanhar ali. Basicamente o aquecimento, como vocês podem ver, realmente o Arrascaeta não está no gramado junto com o grupo, porque é o jogador que está nesse momento no departamento médico do Flamengo, se recuperando da lesão na coxa esquerda. Além dele, o Gabigol também não está em campo, mas a informação que o Flamengo passou para a gente aqui é que ele está fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular. Então não tem nenhum problema físico exatamente, é apenas um trabalho específico de reequilíbrio muscular. No gramado estão Varela, por exemplo, que também tinha aquele problema de pubalgia, já tinha até voltado no último jogo, mas era um motivo de preocupação. O Pablo, questão da coxa esquerda, também já está com o grupo. O Bruno Henrique também há muito tempo fora, questão da lesão no joelho, vem voltando aos poucos, está treinando com o grupo, ainda muito provavelmente não vai atuar nesses jogos decisivos contra o Fluminense. Mas é o Flamengo fazendo o seu treinamento aqui no Ninho do Urubu. Então, portanto, repetindo para quem está acompanhando a gente agora, o Arrascaeta ainda no DM, fazendo a sua recuperação. O Flamengo correndo contra o tempo para ter o jogador na decisão, primeiro jogo contra o Fluminense, dia 1º de abril, Maracanã 20h30. E o Gabigol fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular. É esse o panorama do treinamento do Flamengo nessa manhã aqui no Ninho do Urubu, Bruno. Aquela rodinha ali do lado... Agora tá essa rodinha do lado direito, tem uma rodinha ali do lado esquerdo, que tem o Pedro e aí tem o Bruno Henrique ali. Eu ia até fazer a pergunta pro Pedro Henrique Torres, mas o Bruno Henrique na outra roda de bobinho ali, ele tá participando também. Então o Bruno Henrique segue nesse trabalho de campo, né? Já com bola com seus companheiros. Outro jogador que, pelo menos não sei se o seu Eugênio tá comigo nessa, mas assim, paira muita dúvida, né? Como que ele vai voltar, porque ele é um jogador essencialmente de explosão e velocidade. Ele vem de uma lesão complicada, é um outro jogador com uma idade mais avançada. Então até ver como que ele vai se adaptar, se ele vai virar um jogador de jogar mais curto, se ele vai conseguir jogar por dentro. É uma dificuldade que ele tem, então eu tenho muita essa curiosidade para ver. E como encaixá-lo no time, né? Nesse time porque quando ele sai, quem entra no time é o Pedro. Aí você muda pro losango, né, no caso. E aí, como é que faz agora? Vai encaixar onde? De ala? Poderia até se pensar nisso. Mas aí você tem hoje um Ayrton Lucas que está jogando bem e recompõe muito melhor. E é muito difícil cobrar de um jogador que ficou tanto tempo parado que ele volte para jogar em ala. Fazer corredor. Então, assim, você poderia reforçar ali a marcação por aquele lado. Ele é um jogador de jogar aberto, mas não de ficar espetado o tempo todo. A melhor versão do Bruno era aberto e chegar na área, até como segundo atacante em vários momentos. Porque se a gente ficar falando da dificuldade do Flamengo sem bola, você pensa assim, tá, com 3 no meio e 3 na frente. Com um aberto, joga o Gabigol mais pra direita, o Pedro centralizado, o Bruno Henrique mais pra esquerda. E aí vai Arrascaeta, Thiago Maia e Gerson. Quem marca nesse time? Então, é o que a gente falou, o time de Quem marca nesse time? Já é um problema agora, que ainda não tem o Pedro ou o Bruno Henrique, né, de volta, porque o Flamengo já tem 3 jogadores com pouca participação, sem a bola, que são o Gabigol, o Arrascaeta e o Pedro. Eles dão algum combate, mas pouco, perto do que se pede. E o Flamengo sofre com isso, sofre defensivamente. Aí você acrescenta mais um que participa pouco, é complicado para você ser competitivo. O futebol hoje, ele cobra preços altos para equipes que não estão ligadas nessa questão do sem a bola. Então é para quebrar a cabeça, mas é trabalho do técnico. Ele tem que quebrar a cabeça e encontrar a solução. Vai acabar ainda virando alternativa num primeiro momento para Gabigol e Pedro.
Mas essa fila não tem o Cebolinha, não tem o próprio... Mas o Cebolinha, eu não vejo o Cebolinha jogando por dentro, como os dois jogam. Eu acho que o Bruno vai acabar virando um segundo atacante ou um próprio centroavante, porque ele vai ter que se adaptar. Porque ele tem características para isso. Ele é muito bom na bola aérea, muito forte. E ele se deu muito bem com o Gabigol com isso, né? Do Gabigol cruzar para ele, né? Mas sempre partindo do lado de velocidade, né? A minha dúvida é, você vai pegar um time fechado, e aí você tem que jogar curtinho. Você tem que ter aquele negócio do bom controle. E nesse sentido, quando ele foi para a seleção, chamou a atenção que ele teve dificuldade. Ele, nos treinos da seleção, uma das questões que a comissão, assim, meio que, não tá legal, é essa questão do jogo curto. Então, e até a questão do Cebolinha. O Cebolinha tá jogando de ala, porque dentro do sistema que o Flamengo joga hoje não tem ponta. Sim. Não cabe ele. É muito, como não tinha o do ano passado do Losango, do Dorival também. Ô Pedro, qual que é a ordem dessa fila, então? Essa fila onde está, então, o Bruno Henrique aí no ataque do Flamengo. E não sei se você tem aí mais informações sobre o Gabigol também. Bruno, agora no momento o Bruno Henrique está bem atrás, né? Porque ainda está fazendo todo um trabalho de recondicionamento, até a expectativa que ele pudesse voltar ali para maio, junho, mas até antecipou um pouquinho, enfim, está apresentando uma boa recuperação, mas ainda, como o Renato disse, tem que ver como é que ele vai voltar ainda, de fato, vai voltar talvez ali em abril, fazendo alguns movimentos em campo, ganhando alguma minutagem, tem que ver como é que ele vai se recuperar. O Gabigol é questão de reequilíbrio muscular que ele está fazendo dentro aqui do Ninho do Urubu. Em princípio, pelo que eles informaram todos nós aqui, ele não preocupa. Acabaram de gritar aqui 3 minutos, é contadinho o tempo aqui, então vou me antecipar e também falar o que precisa ser dito aqui também. Só registrar, Bruno, infelizmente, os companheiros do site UOL foram barrados aqui para entrar no Ninho do Urubu hoje, muito por conta daquela matéria de uma denúncia sobre a questão do engenheiro do Ninho do Urubu e tudo mais. Como há um litígio, questão judicial entre Flamengo e UOL, o Flamengo argumentou isso, então o repórter Alexandre Araújo foi barrado e não pôde entrar junto com o restante da imprensa aqui no Ninho do Urubu hoje, permaneceu lá no portão, foi informado, então ficou do lado de fora, ele acabou impedido de entrar e exercer a sua profissão aqui dentro do Ninho do Urubu hoje. Isso foi avisado agora ou já tinha sido avisado antes? Não, ele foi comunicado agora. Foi comunicado aqui quando chegou aqui na porta pelos assessores de imprensa do Flamengo e permaneceu lá na porta, ficou do lado de fora. Assim que toda a imprensa entrou, Eugênio, o Alexandre ficou lá do lado de fora, foi informado pelos assessores do Flamengo. E assim, não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer e normalmente quando acontece a gente... não vê sentido, né, Eugênio, de uma proibição de um profissional da imprensa poder acompanhar o treino, né? Se existe uma questão judicial, que isso aconteça na justiça e que eles se entendam por lá e não permita a entrada de um repórter no treino, Eugênio. Você está cerceando, né, o trabalho do profissional em detrimento de outros, né? Está beneficiando outros veículos. O Flamengo é uma entidade privada, ele pode aceitar a entrada de quem ele quiser, mas na questão ética, né, não funciona bem. Ainda por cima, você avisar na última hora, né? Porque o cara se desloca, vai até lá. Se você avisa antes, não vai entrar. Sim. Então, nem tenta. A questão, Pedro, é com o repórter ou com o veículo, você sabe? Acho que é o veículo, né? Não, é o veículo. Até o autor da reportagem foi outro, foi o Léo Burlar. A questão é com o veículo. A argumentação do Flamengo, até conversei com o Alexandre ali na porta, é que há um litígio entre as partes. O Flamengo até está processando o UOL, então por isso o Alexandre foi barrado ali na porta. Então por isso ele não pôde entrar. Eu acho que, poderiam, como o Eugênio falou também, né, ou avisar antes ou tentar chegar a um acordo, mas acho que acima de tudo que isso seja resolvido na justiça e não que você não permita que um veículo de imprensa entre, né? Repito, já vi isso outras vezes em outros clubes, mas normalmente isso acaba sendo acordado para que a pessoa possa trabalhar e principalmente que o leitor do site, que o torcedor do Flamengo possa acompanhar as notícias ali do clube, né? E até então, né, é um direito da apuração do veículo X, independentemente de qual seja, fazer a sua apuração e publicar a matéria. Claro.